Olá, meninos e meninas, estamos de volta e agora aqui no Jornal Alecrim, trazendo para você um podcast, videocast sobre arte, cultura, gastronomia, meio ambiente e muito mais. A gente vai contando aos pouquinhos, conforme forem aí passando os vídeos. E hoje a gente vai dar um mergulho na dança árabe, né? Com a Inara, que vai contar um pouquinho pra gente como é que funciona tudo isso. Vamos pelo começo da conversa, né, Yara? Inara, primeiro, muito obrigada pela sua presença. Muito bom ter você aqui com a gente, né? Passando perrengue, né? Porque aqui é o ao vivo e não ao vivo, a gente faz aqui altas aventuras. Inara, o que é dança do ventre, né? E por que você escolheu essa dança? Então, obrigada primeiro pelo convite, né, para estar aqui, tá sendo uma honra, uma delícia, mesmo com todas as coisas, né, desse ao vivo, não ao vivo. Então, a dança do ventre, eu descobri bem novinha, né, eu ainda era adolescente, praticamente uma pré-adolescente, e eu descobri na televisão. Um dia vi num show de talentos da televisão, um grupo dançando dança do ventre, e eu achei aquilo lindo, porque imagina, para uma menina, né, novinha, é muito brilho, é muito glamour, joga cabelo e aquilo pra mim, nossa, que coisa linda aquilo, eu quero aprender isso, né? E aí eu tinha uma tia que sabia dançar, então ela começou ali me ensinando os primeiros movimentos, né? Logo veio a novela O Clone, não tem jeito. Olha. Quem não? Isso foi antes do Clone. Quando veio a novela O Clone, aí não tem jeito, né? As mulheres do Brasil inteiro descobriram essa dança e queriam praticar. A minha tia começou a ensinar, né? Quem e é sua aí tia? a minha tia é a Geórgia. Hoje ela não é mais atuante, depois ela virou mãe, e aí hoje ela não atua mais nas artes. Mas na época ela dançava, ela começou a dar aula e eu ia com ela. E aí nesse processo muito orgânico de formação, porque meu início foi muito orgânico, né? Muito natural, eu fui crescendo nesse meio, acabei começando a dar aulas, né? Aí ela se afastou, eu assumi as turmas. E nesse processo eu estou com muitas indas e vindas nesses quase 25 anos. Nossa, tem isso tudo tem já? Isso tudo. O Clone foi 2001. Caramba, como é que passa rápido? Passa Nossa, muito rápido. mãe. E aí nessas indas e vindas eu estou aqui. Nunca larguei a dança do ventre totalmente. Né? E foi sempre em Teresópolis ou você veio de outro lugar? Não, sempre em Teresópolis. Nasci, fui criada aqui. Aí pra estudar, eu acabei bem mais tarde, né? Indo pra outros lugares, então eu tenho a minha professora do Rio, né? Aqui em Teresópolis tenho parceiras da dança do ventre que também, né? A minha maior parceira, Carol, ela também estudou no Rio. Então assim, a gente acabou tendo que ir buscar em outros lugares, porque aqui na cidade não tem muito, né? Ainda mais quando eu comecei lá atrás não tinha. Então, nossa, o meu início foi com VHS. Olha então, só. quando a gente queria se aprimorar um pouquinho mais, descobrir algo diferente, ainda era no VHS. Então, tem muito tempo. Olha, tá vendo só? Então uma paixão de criança aí, ó, despertou, né? Como a televisão tem o seu lado importante, né, gente? O pessoal hoje em dia falam muito mal das TVs, como falam mal da internet, né? Tem sempre toda essa coisa, mas se você sabe separar ali, se você tem esse discernimento para separar o que é legal e o que não é, você descobre aí muita coisa legal. E aí você vem dando aula há 25 anos. Então, naquela época eu comecei a dar aula, dei por alguns anos, e aí parei, porque aí foi trabalho, faculdade, né? Fiquei nessas indas e vindas. E aí, bem mais recentemente, em 2020, eu tirei meu registro profissional. Porque pensa, naquela época, aqui em Teresópolis não tinha dança do ventre, né? A gente que começou com isso. Era só a gente que dançava. Então não tinha essa regularização. Com o tempo, se desenvolveu dentro do sindicato de dança, né? E aqui especificamente dentro do sindicato do Rio de Janeiro, uma banca de dança do ventre. E aí isso começou a profissionalização, né? E aí em 2020 eu prestei a prova, no meio da pandemia. Olha. Eu prestei a prova Foi de bem profissionalização, recente. foi recente. Eu fiquei fazendo aulas, ensinando as amigas por um bom tempo, né? Depois disso, nesses intervalos. E aí eu tirei meu registro profissional definitivo. E aí sim, foi tudo assim, eu comecei a dar aula muito imediatamente. Eu tirei o registro em dezembro e em janeiro uma moça, uma amiga da amiga falou pra ela e ela eu queria aprender. E aí, nesse período do online, a minha primeira turma agora, oficial, profissional de dança do ventre,
foi online, né? Foi no meio da Olha só. pandemia. Né? Comecinho de 2021 a gente ainda tava fechadinho, né? E você acha que o pessoal ainda procura a dança do ventre? Você acha que... Ou tá faltando o pessoal descobrir isso ainda? Eu acho que falta descobrir, porque quem entra fica apaixonado. Mesmo que, claro, faz parte da vida, a vida são ciclos, né? Então, às vezes, a pessoa entra, fica um tempo, sai, vai fazer outra coisa, mas não sai decepcionado, sabe? Eu acho que muitas mulheres demoram muito a entrar. Existem muitos mitos e muitos bloqueios, tabus, né? muitos tabus que impedem que essa mulher entre. Tanto que o meu foco hoje, eu atendo pessoas de 14, porque 14 é a minha idade mínima para minhas turmas adultas. Nossa, elas se acham incríveis. 14 anos na turma adulta, elas acham maravilhoso. Eu tenho de 14 até 70 e alguma coisa. Essa minha aluna não vai desistir, vai estar comigo até os 80 e tanto, 90, eu vou contando a minha aluna mais velha, porque ela vai ficando. Ela não vai deixar. Então agora eu tenho até 70 e pouco. A idade é infinita, tá? Enquanto estiver viva tem que estar dançando. E o meu público maior é 40 a mais. Ah, sim. Então o pessoal, a mulherada de 40 que procura a dança do ventre. Eu acredito que já criou um filho? Sabe aquela fase da mulher? Ah, já criei meu filho, agora eu vou realizar o meu sonho. Porque não é que as mulheres jovens não queiram dançar, mas tem muito bloqueio. Sabe? Tem muito julgamento ainda da mulher que dança. Ih, o que você tá querendo com isso? Tá dançando isso por quê? Né? E aí a mulher mais velha, que ela já tá mais madura, ela já tá mais bem resolvida, quer saber? Vou realizar meu sonho. E isso é maravilhoso ver essas mulheres descobrindo a dança, o prazer de se ver linda também, né? Porque com a idade as mulheres vão se cobrando tanto pelas pressões estéticas, né? E na dança do ventre ela olha e fala, meu Deus, eu não tô dentro do padrão, a maioria de nós não está dentro do padrão, né? Gisele Bündchen tem poucas. Então ela descobre que mesmo ela fora do padrão, mesmo ela já madura, com o corpo maduro, com todas as modificações que já aconteceram, ela é linda. E ela consegue fazer o corpo dela e os movimentos dela mostrarem o quanto ela é linda, né? Isso é muito legal. Gente, olha, eu acho que esse videocast, tem que ser com muitos e muitos capítulos, porque entra em várias searas, né? Hoje em dia, essa luta, né, ou essa guerra pelo corpo, o melhor corpo, de um lado vem lá o respeito às diferenças, o respeito a cada um ser do jeito que é, o que gosta, mas ainda existe uma cobrança muito grande, principalmente nas redes sociais, sobre aquela que tem um corpo perfeito, quem está dentro do peso, quem está ali fazendo. Como é que funciona isso quando as alunas chegam lá? Então, isso é muito legal. Eu já vi esse processo acontecer e parece, talvez, para quem é de fora, que é meio imposto. A primeira dúvida que uma aluna que talvez vá marcar uma aula experimental, porque primeiro tem uma conversa, né, para elas convencer aí, preciso botar a barriga de fora? Isso assusta demais as mulheres, sabe? Cara, mas eu vou ter que botar porque a barriga, eu não sei o que se criou, né? Pode ter gordurinha no sovaco, pode ter culose, a barriga tem que ser chapada, né? E aí tenho que botar a barriga de fora? Não, não tem que botar a barriga de fora. Você tem que estar confortável, de preferência com uma roupa um pouco mais justa durante a aula, para pelo menos eu ver o que está acontecendo com o seu corpo. Também não dá pra ir com uma roupa que eu não consigo ver. De burca, né? Não dá, gente. Esse negócio de burca é só na rua, na aula não. Mas elas vão, principalmente as que têm essa questão, a gente tá com sobrepeso, tem essa questão, ou gestação, que deixa aquela barriguinha, né? Beleza, aí o tempo vai passando, ela começa a fazer. E ela realmente é muito natural, como na prática ela vai se olhando e vai vendo, gente, mas eu acho que eu tô me preocupando à toa. Mas não é... Aí esquenta, verão maravilhoso, esquenta. Começa a fazer aula, aí eu tô com calor. Eu vou tirar então a blusa, vou ficar de top na aula. Na hora de gravar o videozinho, de tirar foto, eu boto a blusa. Quando você vê, elas não estão mais botando a blusa. Elas já estão com sua barriguinha de fora, com o seio arrumadinho no top, mas assim, mas o meu seio é muito grande, eu escondo, boto uma blusa bem larga. Não, tá linda com o seu decote, com o seio desenhadinho e a barriguinha de fora e tá tudo bem. Naturalmente elas começam a perceber que tá tudo bem, sabe? Que elas não vão ficar, a dança delas não vai ser mais feia, elas não vão ser ridicularizadas nem menosprezadas por ninguém, por elas estarem com a barriga de fora. Pelo menos por ninguém, nós.
que somos o público, somos as pessoas que estão ali acolhendo ela, né? É claro, na internet, infelizmente, né? Na internet ninguém tem rosto, todo mundo fala o que quer, mas assim, ainda bem, nunca aconteceu na minha rede, eu não sei se é alguma coisa que acontece ali, uma mágica que acontece no meu perfil, não acontece, sabe? Que eu vejo de hate nos outros, sabe? Cara, todo mundo acolhe elas tão bem, porque realmente elas são lindas. E elas veem isso quando posta a primeira vez. Cara, ninguém veio aqui criticar minha barriga? Não, ninguém vai criticar, porque ninguém tá percebendo a sua barriga, tá vendo que você tá dançando lindo, né? Então é muito legal. Esse padrão, elas chegam com esse padrão, com essa cobrança estética, mas ao longo do processo a própria dança vai mostrando pra elas que elas não precisam se preocupar com isso, que elas estão arrasando, que estão brilhando com o corpo que elas têm mesmo, sem precisar mudar nada. Muito legal. Então vai trabalhando a autoestima, né? Que hoje em dia tá aí nessa cobrança toda. Aí às vezes a moça é mãe, né? Já tem lá seus filhos, já tem toda aquele estereótipo, toda aquela cobrança que a mãe tem que ficar dentro de casa, né? Que já tá com mais idade, não pode sair, tem que ficar dentro de casa, né? Então a mulherada aproveita a belly dance, né? A dança do ventre, para poder tirar aí os seus tabus. Qual é a maior dificuldade que você vê aqui em Teresópolis para a dança do ventre? Então, aqui eu não acho que seja o desconhecimento da dança, não. Eu acho que são as características da cidade, talvez sendo uma região serrana, então as regiões de serra já são mais frias mesmo. Eu acho que é uma população, talvez assim, é difícil falar de todo mundo, mas generalizando, talvez esses mitos, esses tabus ainda sejam muito fortes. Então prevalece. Como é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem, aí tem muito medo desse julgamento. Ah, mas a minha vizinha vai dizer o quê? Ah, mas sei lá, eu tenho alunas que as famílias não vão assistir. Não vão? Não vão. Eu tenho alunas que fazem show pra elas, aí as amigas vão. Ah, minhas amigas da academia. As amigas da academia vão, sabe? Uma sobrinha vai. Mas assim, que a família, de modo geral, não gosta que ela pratique. Porque, não tem nada a ver contigo, você nessa idade, você desse jeito, o que tem a ver? Você com essa profissão, vai ficar se expondo lá, rebolando. Porque tem muito desse mito, né? Tem muito dessa coisa de que dança do ventre é pra dançar pra homem. Então existe as mulheres casadas, primeira coisa que a pessoa pergunta, mas seu marido deixa? As mulheres solteiras, nossa, tá querendo ir pra farra, tá querendo arrumar logo um namorado, né? Porque tá aprendendo a dança do ventre pra arrumar um namorado. Então, esse é um estigma que essas mulheres trazem. E aí, aos pouquinhos, a gente vai tendo que tirar isso. Elas, na dança, elas estão aprendendo não só prática, mas teoria também. Então, elas entendem que não é assim. Mas até você educar os seus familiares, educar os seus amigos. É um trabalhão, né? É um trabalhão. Então, tem muito mito ainda sobre isso, né? Olha, então, estamos aqui no Jornal Alecrim vamos desmistificar essa coisa toda. Vamos trazer aqui para você de casa, para você que está ouvindo a gente ou que está assistindo aí pelos canais, né, pelo YouTube, por aí fora, pelo Instagram. Vamos trazer para vocês aqui mais dicas, mais informações, mais coisas a respeito dessa dança que é muito bonita e que a Inara vai trazer aqui pra gente também mais novidades, mais coisa boa e você vai ficando ligadinho aqui no nosso podcast, no nosso videocast, né, que vamos ter aí vários capítulos. Inara, se o pessoal quiser fazer assistiu esse vídeo, ficou curioso, como é que faz para te achar? Então, se você ficou curiosa, essa é a melhor hora para matar essa curiosidade. Por quê? Eu estou abrindo agora, início de ano, é um momento importante porque é quando a gente abre uma nova turma e começando do zero. Então, se aquela mulher nunca experimentou Inara, mas porque às vezes quando a aula já está andando, a turma já está se encaminhando, a pessoa fica com vergonha de chegar. Mesmo falando, não, mas a gente está no início ainda. A pessoa tem um pouco de vergonha. Agora não, agora a turma está começando toda junta e está começando do zero. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Estamos aprendendo juntas. Fevereiro está sendo o mês de começar essa turma. Então, se a pessoa tiver curiosidade, essa é a hora. Então, pode me chamar na rede social, pode me chamar no WhatsApp. A gente marca a aula para a pessoa ir lá conhecer. A primeira aula dela é para ela ir conhecer a turma, conhecer o método. Porque é um método focado em mulheres adultas e mulheres que têm uma vida, né?
Então assim, que tem trabalho, que tem filho, que tem os pets que dão trabalhão, que tem pets trabalhando que dá, que tem 1 milhão de coisas, que tem a casa. Então a ideia é ser uma aula divertida, a gente morre de rir. Tem dia que a gente ri mais do que dança. Então é uma aula para ser divertida, é para ela aprender de uma forma muito natural, muito orgânica e ela se descobrir. Então me chamando no @InaraZahira ou no WhatsApp. E nós vamos colocar aí, ó, Isso. na faixa. É porque até porque eu Zahira, InaraZahira, o meu WhatsApp também pode colocar. Só mandar uma mensagem e garantir o seu lugarzinho na turma. Fala aí o WhatsApp, porque quem tá escutando. Pra quem não tá lendo. Beleza, e escutando. 21, né, Rio de Janeiro, 995383258. E você dá aula particular também? Só pra grupão? Dou aula particular. Os horários, né, a disponibilidade de horários é um pouco menor. E assim, fazer aula em grupo é muito mais divertido. Normalmente quem procura aula particular tem um objetivo muito claro. Por exemplo, noivas querem fazer uma surpresa, e tá tudo bem, tá, gente? Quando a gente fala que a dança do ventre não é para dançar para homem, ela não existe para você dançar para homem. Mas qual o problema de você querer fazer uma surpresa pro seu marido, dia de namorados, lua de mel, problema nenhum. Então, nessas situações específicas, eu sou atriz e a minha personagem dança. Então, nesses casos é mais comum ter aula particular. Para aprender, aula coletiva é muito mais divertido, principalmente se você convence uma amiga aí com você. Que aí o dia que você tá com preguicinha desanimada, a amiga fala aqui, já tô aqui, aí você vai. Então a aula coletiva é bem mais legal, mas a aula particular funciona também nesses casos mais específicos, né? Muito legal, gente. Então fica aí a dica. Você que tá procurando algo diferente, né, pra fazer esse ano, ou que tem aquele sonho aí lá desde o clone. Desde o clone. Agora é a hora. Aproveita, entra nessa, porque tá todo mundo muito animado pra começar, né? Tá, a turma tá ficando linda, gente. Já tem um grupo aí formado pra começar. Estamos só te esperando mesmo pra gente fechar. Então fica o convite e a gente vai dando uma paradinha por aqui, mas fique com a gente, né? Que nos próximos vídeos tem muito mais novidade pra vocês. Um grande abraço mais uma vez aí, Nara. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui.